mais um episódio de histórias esquisitas aí das pessoas. Se você tá chegando aqui agora, não conhece o canal, esse aqui é o quadro Comentando Relatos, que é basicamente um momento aí da semana onde a gente compartilha com vocês aí os depoimentos esquisitos, assustadores, misteriosos, inexplicáveis das pessoas, geralmente sobrenatural, mas não só. E se você gostar desse vídeo e quiser compartilhar uma história que quer que eu conte aqui no canal também, o e-mail tá na descrição. Na narrativa de hoje, todos os relatos são sobrenaturais e são histórias, experiências e depoimentos compartilhados por pessoas que moraram de fato em casas assombradas. Bora lá? E o primeiro relato é um rapaz que conta e ele chama de um lugar muito estranho. Ele fala que várias coisas muito esquisitas, avistamentos e enfim, coisas desse tipo aconteceram ali. E uma das coisas que mais impactaram essa família eram as vozes fantasmagóricas. Essas vozes geralmente eram vozes femininas. Curiosamente, se pareciam muito com a voz da mãe dele, e geralmente essa voz vinha para acordá-los em momentos aleatórios. Ela vinha, parecia ser a mãe dele, chamando eles para acordar, para trabalhar ou para estudar, enfim, de acordo com o que cada um ali tinha que fazer. Em horários que eles não deveriam levantar, não era ela. Essa voz chamava as pessoas pelos nomes delas. Então ele conta que numa dessas ocasiões estava ele e a irmãzinha mais nova. Ela estava na mesa do computador, estava com fones de ouvido, porém não estava ouvindo música, estava só com fone. Ele estava no sofá-cama que tinha ali do lado, tentando dormir, quando de repente ele escuta como se fosse um suspiro alto, e seguido desse suspiro vem um sussurro. E esse sussurro chama ele pelo nome. Nesse momento, ele se levanta, eventualmente achando que era a mãe dele, quando ele percebe que ela não tá lá, não tem ninguém ali, e quando ele olha, a irmã tá olhando para ele, porque ela também ouviu. E ela também ouviu, no caso, como se estivesse chamando por ela. Ao mesmo tempo, no mesmo lugar, aparentemente a mesma voz. Numa outra ocasião, o pai estava de fato dormindo no sofá, era uma coisa aleatória assim durante o dia, final de semana, alguma coisa assim. O pai estava dormindo, nesse caso, esse rapaz era ele quem estava no computador, na mesma mesa, estava com fone de ouvido ali. E aí o pai dele está dormindo ali no sofá-cama e o pai levanta, do nada ele acorda, levanta e vai lá para a cozinha onde está a mãe. E aí ele escuta a conversa, a mãe falando para ele, não, pode voltar a dormir que eu não te chamei não. Porque mais uma vez, o pai, né, nesse caso foi o pai, foi acordado por uma voz que ele achou que fosse da esposa, né, no caso da mãe desse rapaz. Como se não bastasse, numa determinada ocasião, a própria mãe também ouviu essa voz. Só que no caso dela, a voz não se parecia com ela. Era um dia não útil, provavelmente um domingo ou um feriado, mas ele descreve como não útil. A mãe estava dormindo até um pouquinho mais tarde e ela foi acordada por uma voz que estava chamando ela, mandando ela ir trabalhar. Normalmente ninguém acordava a mãe dele, pelo que ele conta, porque ela tinha despertador, ela era a pessoa da casa que acordava todo mundo, mas ela sempre levantava sozinha, e ela foi acordada por uma voz feminina, que dessa vez não se parecia com ela, e sim com a voz de uma mulher mais velha. Numa outra ocasião, teve uma interação parecida também. Tava ele e a irmãzinha, eles estavam se arrumando para sair para ir para casa da avó, porque era véspera de Natal. Ele tinha uns 8 anos na época. Estavam os dois ali no quarto se arrumando e ele disse que eles estavam numa boa ali. Ela era um pouquinho mais nova, eles estavam ali conversando, eles estavam comentando sobre outras festas de família que eles já tinham participado, provavelmente os natais passados e coisas assim. E tava um clima muito gostoso, muito agradável, eles estavam de boa, não estavam brigando nem nada. Quando de repente ele escuta essa menina, a irmã dele, começar a chorar. É como se do nada ela ficasse muito chateada, meio chorosinha assim, choramingando, e ela dissesse, tá tudo errado. Ele estranhou, porque eles estavam rindo, brincando, conversando de boa, pegou e olhou pra ela. Na hora que ele olhou pra ela assim, ela tava normal, ela continuou falando como eles estavam falando antes. E aí ela viu que ele tava olhando pra ela meio chocado assim, que ela tava normal, e ela olhou de volta pra ele assim e perguntou, o que que foi? Aí ele, né, ficou, não, nada, mas ele falou que na hora que ele olhou, que ele viu ela e viu que ela ainda estava normal, que aquilo que ele escutou não era de fato a irmã dele, na hora subiu aquele arrepio na espinha, ele ficou super incomodado, assustado, porque ele ouviu nitidamente como se fosse ela, né, como se ela tivesse mudado de humor de uma hora para outra e estivesse chorando ali do lado dele, e ele acredita que não, que
né, provavelmente foi mais um desses truques aí que aconteceu na casa com essas vozes fantasmagóricas. E como se isso não bastasse, num belo dia, os pais dele não estavam em casa e tava ele, a irmã mais nova e um irmão mais velho brincando lá embaixo, tranquilamente, quando de repente eles escutaram um grito de uma mulher extremamente alto vindo do andar de cima. Eles sabiam que não tinha mais nenhum adulto em casa, que não tinha ninguém. Obviamente ficaram muito assustados. Eles saíram pegando o que eles tinham nas mãos para se defender. Então um pegou um taco de beisebol, o outro pegou um brinquedo, o outro pegou um brinquedo maior ainda. E foram os três lá para cima na pontinha dos pés tentando procurar uma invasora ou alguma coisa assim, que obviamente não acharam nada, né? Não tinha ninguém. E até os dias de hoje isso aí acabou virando uma brincadeira, porque quem é que pega um brinquedo para se defender? Mas se você acha que parou por aí, não acabou não. Outros tipos de coisas também aconteciam naquela casa, incluindo avistamentos. Ele conta que num determinado momento, em algum ano específico que ele não comenta aqui, o avô deles trouxe uma antiga escrivaninha que era de uma escola. Não sei se foi doada ou o que aconteceu, eu sei que o avô pegou e deu para eles. Pois bem, certo dia, eles estão todos chegando em casa, eles tinham ido numa festa que aconteceu em um buffet, e na hora que eles estão chegando assim, eles se aproximam, ele, a irmãzinha e um dos irmãos de novo. E quando eles entram, eles veem que tem alguma coisa perto ali da escrivaninha, a tal da escrivaninha que o vô dele trouxe. E ele descreve essa coisa da seguinte forma: uma figura humana branca como uma múmia ou um ninja. Ele diz que essa tal múmia, seja lá o que for isso, saltou no ar e meio que se escondeu ali atrás da mesa da escrivaninha. Isso foi logo no momento que eles estavam entrando, então ele não viu, ele só viu de relance. Os irmãos dele viram perfeitamente, ele estava tirando o casaco, só viu aquele vulto branco assim. E óbvio, todo mundo se assustou. O irmão dele, que era mais velho, pegou o raio do taco de beisebol e, né, surtou ali, achando que alguém tinha invadido a casa. E óbvio, vasculhou tudo, revirou tudo e não tinha ninguém. E assim, foi questão de segundos para aquilo desaparecer. Então assim, um invasor humano material não é. Ainda mais parecendo uma múmia ou vestido de múmia. Ainda envolvendo essa escrivaninha, ele diz que depois de um tempo essa escrivaninha foi parar no quarto da mãe dele, eles acabaram levando para lá. E ele fala que era uma família grande, morando numa casa pequena, então ele e a irmã dividiam o quarto com a mãe, onde tinha a tal da escrivaninha. Ele não chegou a ver mais nada, mas ele diz que ela era muito velha e ela rangia, fazia uns barulhos estranhos, mas que até aí nada demais, ele se acostumou com isso e foi levando. Até que anos depois, quando ele já era adolescente, já fazia muito tempo que aquela escrivaninha estava ali, e ele dormindo naquele quarto também, ele começou a ouvir de madrugada, aleatoriamente, como se alguém atirasse uma pedra na parede. E ele fala que quando isso acontecia, só acontecia se ele estivesse dormindo do lado oposto do quarto. Então a mesa estava de um lado, a cama dele estava do outro. E aí ele escutava aquele barulho da pedra sendo atirada. Óbvio, ele sempre procurou, nunca encontrou nada, era só o som, mas ele fala que instintivamente, toda vez que isso acontecia, quando ele escutava o barulho da suposta pedra batendo, na hora ele olhava para aquela mesa. E até hoje ele tem a sensação que é como se a mesa estivesse jogando uma pedra nele. Num outro dia também, o irmãozinho e a irmãzinha estavam brincando no quarto da mãe. Do nada, a maçaneta da porta girou e abriu, literalmente abriu, como se alguém estivesse entrando, e não tinha ninguém. E além disso, eles tiveram umas experiências meio esquisitas com balões. Nesse evento dos balões, ele disse que eram 3 balões que tinham sobrado de uma festa, né, uma festa de aniversário, e ele estava brincando perto da escada com um irmão dele, o irmãozinho dele. E os dois estavam brincando ali, ele nessa época, pelo que ele se lembra, porque, né, acho que deu para perceber que ele foi contando a história, assim, muito... foi indo e voltando na linha do tempo, né? Então ele diz que nessa situação dos balões, ele tinha uns 6 anos, o irmão parece que tinha 4, ou alguma coisa assim, era menorzinho. E os dois estavam brincando ali perto da escada com as bexigas, os balões. De repente, o menininho, o menor, ele parou e ficou olhando para cima da escada e ele parecia assim apavorado, aterrorizado. Ele estava com os olhos vidrados, assim, grudados e estava morrendo de medo. E aí ele ficou olhando o irmão naquele estado e o pequenininho de repente saiu correndo e gritando e ele dizia ter visto, abre aspas,
um homem usando uma cabeça de fantasia de elefante. E ele diz que esse homem estava no topo da escada. O rapaz que conta o relato diz que zombou da cara dele. Tadinho do menino, né? Crianças podem ser cruéis às vezes. Ele zombou da cara do irmão. O pequenininho, né, correu para a cozinha, a mãe foi consolando ele e tal. E o rapaz que conta aqui o relato, ele disse que ele voltou lá para o que ele estava fazendo, continuou brincando com os balões. Só que os balões começaram a se comportar de maneira estranha. Ele diz que os balões, os três, ao mesmo tempo, começaram a flutuar escada acima, totalmente alinhados, de uma forma muito estranha, como se eles estivessem sendo, sei lá, talvez puxados por uma força invisível, não sei. E eles iam flutuando assim, todos ao mesmo tempo, de repente eles estouraram um de cada vez. E eles estouravam e caíam no degrau de baixo, bem na frente desse menino. Mas ele disse que nessa época ele era muito novinho, ele ainda não acreditava em fantasmas, então ele só achou estranho, mas nem quis ficar olhando muito lá pra cima, sabe, meio que deixou pra lá. E o mais interessante, ou bizarro, se é que a gente pode dizer assim, é que além desse evento aí do menino que viu um suposto homem com uma cabeça, uma fantasia de cabeça de elefante, ou seja lá o que for isso, ele diz que os irmãos mais velhos dele também têm histórias semelhantes, onde essas pessoas avistaram aparições que pareciam estar usando roupas de Halloween. E eu acho isso muito esquisito, muito assustador. Comenta aqui pra mim se você já ouviu falar disso, o que você acha disso. Porque se eu encontrasse alguma coisa na minha casa que se parecia uma pessoa fantasiada de Halloween, eu ia achar que era um invasor. Mas claramente todos esses avistamentos, essas coisas que ele pontua aqui são coisas sobrenaturais. Então por que cargas d'água um fantasma vai se manifestar dessa forma? Se é propositalmente para assustar, ou mesmo que aconteça uma vez, sei lá, é um espírito, né? Vai lá saber, às vezes perturbado, mas os irmãos dele também viram coisas semelhantes, mas ele fala que ele não pode compartilhar a história dos irmãos, não sei porquê, não sei se é uma história pesada, não sei o que é, porque ele não especifica, ele só disse que não pode contar a história deles, então ele contou tudo o que ele podia. Gente, comenta pra mim se vocês já ouviram falar sobre isso. Imagina você ver alguém, fantasma, com roupa de Halloween, cara, deve ser muito assustador, eu acho. Eu acho que deve ser bem bizarro você encontrar isso dentro da sua casa. Mas enfim, próximo. O segundo relato é uma moça que conta, ela chama de Minha Casa Assombrada, e pelo nome do lugar eu creio ser uma cidade que fica na Áustria, mas eu não vou falar o nome da cidade aqui, tá? Só que eu posso dizer é que ela começa dizendo o relato, dando um contexto. E ela explica que a casa, na verdade, era a casa dos pais dela, onde ela morou um tempo. Quer dizer, muito tempo, eram os pais dela, né? Enfim, Ana, acorda. E que essa casa ela foi construída num terreno que já foi um antigo campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. Ela diz que próximo a essa casa existe um rio. Esse rio é uma cidade pequenininha e esse rio ele percorre a cidade inteira, ele atravessa a cidade inteira. E que lá é um lugar que marca muitas histórias, tem muita memória, porque muitos judeus foram assassinados e atirados nesse rio, e que foi uma carnificina. Então tinha sangue para todo lado, as pessoas costumam contar histórias dizendo que a natureza ficou vermelha. Então, enfim, já deu para entender que tem contexto, né? Tem todo um folclore ali por conta dos acontecimentos históricos e tal. Mas que apesar disso ela nunca acreditou em fantasmas, ela não, era uma coisa que ela nunca se importou de morar ali ou de estar ali, isso não era importante para ela, né? O importante era os fatos históricos, mas o sobrenatural em si nunca foi algo que chamou atenção, até que coisas estranhas começaram a acontecer na casa dela. E aí ela compartilhou algumas dessas coisas estranhas, uma delas sendo um dia que ela estava fazendo lição de casa no quarto dela. E ela fala que ela estava sentada na mesa, de costas para a porta do quarto, a porta estava aberta, e que dali de cima, do andar onde ficava o quarto dela, o segundo andar no caso, não tinha como você não escutar, era muito fácil você ouvir se alguém estivesse subindo a escada. Porque o primeiro e o segundo piso, eles não tinham um teto que era fechado completamente. Ela colocou que não era fechado até o final. Eu acho que a gente pode imaginar mais ou menos tipo um mezanino, vamos colocar assim. Mas o fato é que qualquer pessoa que subisse as escadas, ela escutaria. Pois bem, ela estava lá
fazendo a lição. Aí de repente, sabe, ela disse que começou com uma sensação. Ela teve um sentimento, uma sensação nítida de que alguém estava subindo a escada. E aí ela meio que prestou atenção no ruído. Se tinha ruído, né? E ela começou a prestar atenção e, de fato, ela começou a ouvir os passos. Ela começou a ouvir os passos e ela sentia como se alguém estivesse subindo. E aí ela foi ouvindo, ela disse que não eram passos altos, eram bem discretos, como se alguém estivesse evitando fazer barulho, tipo como se você estivesse numa biblioteca, que você tem que falar baixinho. Ela disse que a impressão que ela tinha era que alguém estava subindo e não queria atrapalhar, porque ela estava muito concentrada. Apesar disso, ela estava de fato ouvindo. E aí ela estava lá fazendo a lição, ela foi ouvindo os passos e ela sentiu claramente a pessoa entrando no quarto onde ela estava, como se estivesse entrando e parando atrás dela. E aí na hora ela achou que fosse a mãe dela, que era a única pessoa que estava em casa, além dela. E ela pega e pergunta, né, do que a mãe precisa, que foi mãe, alguma coisa assim. Só que quando ela olha, óbvio, não tinha ninguém. Numa outra ocasião, também no quarto dela, ela teve uma experiência mais assustadora, principalmente pelo fato que dessa vez foi à noite. Ela disse que ela dormia com a gatinha dela e que a gatinha dela nunca saía de lá sozinha. Ela não levantava sozinha, ela ficava com a dona a noite toda. E ela só levantava, né, quando a menina estava se arrumando para ir para a escola, alguma coisa assim, para começar os afazeres do dia. Aí sim a gata levantava. Enfim, estavam as duas lá deitadas na cama, elas estavam dormindo. E aí essa menina acordou. Ela acordou de madrugada com aquela sensação de que tinha alguém dentro do quarto. De novo. Só que aí ela olhou e ela de fato viu uma coisa, como se estivesse no pé da cama, parada nos pés da cama. E ela descreve, ela disse que ela não conseguia ver tão claramente, mas, né, até porque o quarto estava semi-escuro, né, com pouca luz. E aí ela conseguia ver mais ou menos como se fosse assim a cabeça e os ombros, como se fosse uma massa ou algum tipo de sombra. Aí ela estranhou aquilo e ela pegou e cutucou a gatinha, acordou a gata. E ela disse que na hora que ela cutucou assim, a gatinha acordou, na hora ela tipo, parou e ficou fixada, fixou o olhar no mesmo ponto, né? Tipo, claramente a gata também estava vendo. Aí ela disse que ela ficou um pouco confusa, ela achou que... Sabe quando a sua vista tá meio estranha? Ainda mais que ela tinha acabado de acordar, o quarto estava com pouquíssima luz, semi-escuro. Então ela ficou olhando aquilo assim, aí ela olhou pra gata, a gata começou a se ouriçar inteira. Sabe quando o gato levanta o dorso assim, ela fica toda arrepiada e meio que querendo, sabe? Tá incomodada ali como se fosse atacar? A gata começou a fazer isso, ela olhava aquela massa e aquilo não se mexia, parecia um estático, imóvel ali. E aí a gata começou a meio que como se fosse pular da cama, mas estava com medo, ia, não ia, ficava meio que hesitando ali. E ela ainda estava um pouco... Ela disse que ela não estava com medo. Ela estava meio confusa, acho que ela estava muito assonada. Então ela achou que fosse alguma sombra que estava dando a impressão que, né, que fosse uma pessoa. Só que aí a gata finalmente se mexeu, pulou da cama, saiu correndo do quarto, e aí ela pegou e acendeu o abajur. Quando ela acendeu o abajur, não tinha nada lá. Tava tudo vazio. E a gata dela não entrou de volta no quarto pelos próximos 2 meses. A gata ficou com tanto medo que ela dormia lá com essa menina todas as noites. Ela não entrou no quarto por 2 meses. Tem noção? Bom, devem ter acontecido outros eventos ali, além desses, porque ela disse que eventualmente a mãe dela chamou uma espécie de caça-fantasmas para dar uma olhada na casa. Creio eu ser um investigador paranormal ou um médium, alguma coisa assim, que ela diz que ele veio sentir as energias e tudo mais. E segundo o diagnóstico dele, tinham alguns pontos frios da casa e alguns lugares onde a energia estava de fato se manifestando. E segundo ela, uma das coisas que ela achou mais interessante é que um desses pontos que ele identificou era justamente entre o quarto dela e a escada, onde eles acreditam que o fantasma, né, o espírito, enfim, tinha o hábito de ficar vagando ali naquele pedaço, por isso ele acabava entrando no quarto dela, ficava ali na porta dela e esse tipo de coisa. Agora, será que era o terreno mesmo? Será que só acontecia na casa dela, já que o terreno era cheio de histórias e coisa nesse sentido? Não sabemos, né? O próximo relato, O Ser Humano que Conta, diz que a casa assombrada em questão era a casa do bisavô, que essa casa era muito assombrada, que todo mundo já tinha sentido ou visto alguma coisa lá dentro,
e que, por conta disso, os fantasmas que eles acreditam que habitavam lá receberam até nomes. Isso mesmo. Cada lugar acontecia uma coisa, eles diziam é o fantasma X, é o fantasma Y. Ele fala que como são coisas que todo mundo presenciou, e muitas são simples e pequenas, a galera meio que fica naquela... Tipo, não dá mais atenção, sabe? Muitas coisas ninguém liga muito, finge que não viu, que não ouviu. E que uma dessas coisas é um fantasma que meio que cumprimenta, entendeu? Você entra na casa, você sente alguém te dando um tapinha, assim, no ombro. E isso já aconteceu com basicamente todos os membros da família. Tipo, né? Ou é uma alucinação coletiva ou é uma conspiração que tá todo mundo inventando, porque todo mundo sentir o mesmo gesto no mesmo local, com certeza é um fantasma que está se repetindo e parece estar interagindo propositalmente com as pessoas. Quer dizer, será que ele quer ser notado? Entendeu? Será que ele se sente parte da família? Não sei. Mas ele diz que esse fantasma não é um problema, que aparentemente é só isso que ele faz, então ninguém se sente ameaçado com ele. Uma outra coisa que acontece ali é a questão das escadas. Ele fala que muitas vezes acontece de estar todo mundo na sala, não ter ninguém no andar de cima e todo mundo escuta alguém andando nas escadas. E aí ele diz que no começo eles chegaram a tirar o bisavô dele da casa, não deixar ele ficar lá, porque eles achavam que tinha um intruso. E aí foi revistado tudo, né? Creio que eles tenham chamado a polícia, ou mesmo que não tenham, eles tiraram o homem de lá para procurar alguém e nunca encontraram ninguém, nunca tem nada. Agora a galera meio que se acostumou e isso acontece frequentemente. E ele não deixa claro por quê, por qual motivo, mas eles chamam esse fantasma de o menino das escadas. Porque é um menino, não sei. Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa até o final, não diz nada sobre isso, mas é assim que eles chamam esse fantasma. Mas nem só de fantasmas amigáveis vive essa casa. Porque ele fala que outras entidades ali são um pouco mais perturbadoras, como, por exemplo, algo que tem ali no porão que eles chamam de o demônio. Segundo ele, toda vez que alguém desce lá, você consegue sentir como se alguém tivesse com os olhos grudados na sua nuca, te observando, vendo tudo que você está fazendo, colado em você. Que por vezes a família chega inclusive a ouvir gemidos nesse porão. Gemidos. Eles são capazes de ouvir o fantasma gemendo no porão. E que ninguém consegue ficar muito tempo ali embaixo. Você fica lá um pouquinho, daqui a pouco você começa a passar mal. E aí passar mal fisicamente, as pessoas acabam tendo que sair de lá. Além do demônio, existe uma outra coisa também na casa, que essa para eles é uma das coisas mais perturbadoras que tem ali, que eles chamam de o horror. Esse menino, esse cidadão aqui, ele não fala a idade dele. Ele diz que ele não viu nada, ele não viu esse espírito, mas que aconteceu uma coisa muito estranha com o pai dele. E que, no caso dele, ele ficou sabendo dessa história em duas partes. Porque o pai dele começou a contar a história para ele, aí aconteceu mais um evento estranho, e depois quem terminou de contar foi a avó, e ninguém nunca mais falou sobre isso. Então, vamos lá, o que foi que aconteceu? Bom, o pai estava contando a história para ele, e segundo o pai dele, o que aconteceu, nisso ele já era mais velho, já era adolescente. E ele dizia que num determinado dia, ele estava tentando chamar a atenção do avô do menino, por algum motivo, estava tentando chamar a atenção dele, chamando ele ali. Só que ele acabou chamando a atenção de outra coisa, porque de perto do avô dele, da frente do avô dele, brotaram três figuras estranhas, escuras, e vieram correndo em cima do pai dele. Só que o mais perturbador de tudo é que quando o pai estava contando essa história, de repente ele nem conseguiu terminar de contar a frase e ele começou a passar muito mal e desmaiou. Ele estava contando, de repente ele ficou com um aspecto, uma aparência de medo, de terror, e ele parecia estar com muita dor. Ele começou a se comportar de uma maneira muito estranha e desmaiou. Ele desmaiou, correram levar ele no hospital, ele ficou 3 horas inconsciente, e no final quem terminou de contar lá dos vultos que vieram correndo foi a avó dele, porque o pai de fato não estava bem, só pelo fato dele lembrar da história e dele tentar contar para alguém, no caso desse menino, ele passou mal desse jeito. Então, quer dizer, esse é o horror que ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer voltar nessa história, ninguém sabe o que é e nem quer saber o que foi que causou isso nesse homem, mas, gente, que coisa estranha. Eu fiquei bugada aqui, gente.
Como assim? Um negócio anos depois que você vai comentar e aí acontece mais um evento que você tivesse chamado a coisa, acordou o negócio, né? Não sei. Sei lá. Bom, ele termina dizendo que tudo bem, quem não acreditar nessa história, cada um tem o direito de pensar no que quiser, mas que realmente é bem assustador e de fato é. Muitos eventos aí, muitas coisas pra gente que vão fazer a gente pensar uns dias aí. Você já ouviu falar de alguma coisa parecida? Eu não sei o que é esse negócio de que acontece uma coisa paranormal e aí você vai contar a história pra alguém, você vai contar a fofoca e aí acontece outra coisa paranormal. Eu achei bem esquisito, bem assustador. Se isso já aconteceu com você, se já aconteceu alguma coisa parecida, comenta aqui pra mim ou manda a sua história aqui pra gente, tá? Já o próximo relato é uma moça que conta, ela conta sobre duas casas, na verdade. Ela começa contando sobre uma casa onde ela morou, que era assombrada. Então ela conta várias coisas que aconteceram lá. E depois ela conta de mais algumas coisas que aconteceram em outra casa, em outro lugar. É meio que um relato dois em um aí. Bom, ela conta que nessa casa fazia pouco tempo que eles estavam morando lá quando as coisas começaram a acontecer. Fazia cerca de 1 ano que eles moravam ali. Morava ela, a irmã, a mãe, o marido da mãe dela e a enteada, né? Ou seja, a filha do marido da mãe. E ela disse que ela dividia o quarto com a irmã dela e que aos finais de semana a enteada não ficava lá porque ela ia para casa da mãe. Ela disse que o quarto da enteada ficava na frente do quarto delas e que entre um quarto e outro tinha um pequeno banheiro, que era o banheiro que todo mundo compartilhava, e que tudo isso ficava numa espécie de corredor, que não era muito longo, era um corredor ok, só que nesse corredor tinha várias pinturas penduradas, que a mãe dela colocou ali de decoração. Então tinham vários quadros ali na parede. De fato, ela não entra em muitos detalhes sobre as várias coisas que aconteciam naquela casa, ela trouxe alguma coisinha mais pontual, mas ela diz que a enteada dela, que não acreditava no sobrenatural, ou assim, sabe? Não sei se eu acredito, mas não ligava muito, não era muito fã desses assuntos. Pois é, até a enteada dizia que já tinha visto algumas coisas que ela não conseguia explicar, que aconteceram ali naquela casa, e que muitas vezes ela se sentia desconfortável porque ela se sentia observada, e de fato outros membros da família também. Pois bem, então coisas estranhas já estavam acontecendo, até que num belo dia ela estava sozinha em casa, porque a mãe não estava, ela tinha saído com o padrasto, né, com o marido. A enteada estava na casa da mãe dela e a irmã tinha ido dormir na casa de um amigo ou uma amiga. E ela estava sozinha em casa, estava só ela e o gato. E aí ela tá lá, deitada na cama, tá ela e o gato, e de repente ela ouve um estrondo, um baque, como se fosse algo ou alguém batendo na porta do quarto dela. Mas não é batendo tipo tum tum tum, deixa eu entrar. Não, foi uma pancada única. E foi muito alto. E ela, óbvio, tomou um susto, ficou apavorada, porque ela tava sozinha na casa. E aí ela se assustou, né, já coração acelerado, já, que é isso? Aí ela toma coragem e vai lá abrir a porta para ver se tem alguém, né? E ela levanta da cama, ela abre a porta, ela olha, não tem ninguém. Na hora que ela olha para baixo, tem uma das pinturas que estava na parede, caída na porta do quarto dela. E aí ela disse que ela olha assim e ela pensa: deixa eu ver se eu entendi. Eu estou sozinha em casa e algo ou alguém simplesmente arrancou a pintura da parede e tacou na minha porta? Não, obrigada. Chutou a pintura, bateu a porta e ficou escondida no quarto até alguém chegar. Óbvio, claro, né? Ela falou: o quê? Não, nem pensava, vou ficar aqui na minha. E foi o que ela fez. Bom, ela disse que outras coisas aconteceram, mas ela não entrou muito em detalhes. Então ela preferiu fazer um avanço no tempo aí e contar de uma experiência que ela teve mais pra frente, quando ela estava cuidando da casa do pai dela. Bom, ela conta que era verão e ela estava lá, né, cuidando da casa. E aí ela convidou a prima pra vir ficar lá com ela, passar a noite lá com ela, era uma sexta-feira, e ela queria fazer uma noite de filmes, tipo, né, noite de cinema em casa. Beleza, a prima dela foi pra lá, se comprometeu de levar ela pro trabalho no dia seguinte, por volta de umas 9 da manhã, que ela ia trabalhar e tal. Bom, as duas estavam ali,
Correu tudo bem. Ela disse que as meninas dormiram bem até, porque elas dormiram no andar de baixo, e na verdade ela tinha medo era de ficar no andar de cima. Elas dormiram no andar de baixo, os sofás eram grandes, então eram bem confortáveis, e nada demais aconteceu. Até que eram 6 horas da manhã, ela acordou, olhou o horário, ela pensou que ela ainda tinha algumas horas que ela podia dormir mais, que estava tudo bem, foi tentar voltar a dormir. Aí ela disse que ela se aconchegou assim para dormir de novo, aproveitar aquele momento de soneca, né? Tem umas horinhas ainda aí. De repente, ela escutou um barulho alto, mas tão alto, absurdamente alto, no andar de cima onde não tinha ninguém ou não deveria ter, que ela disse que todo o lado direito da casa estremeceu. Não foi só uma coisa que ela ouviu, a parede estava tremendo. Eu não sei qual era a estrutura dessa casa, se era de madeira ou o que era, mas ela disse que o lado direito inteirinho da casa tremeu. E ela fez o quê? Não? Vou voltar a dormir, eu que não vou lá. Beleza. Voltou a dormir, ficou lá deitada, eventualmente voltou a dormir, dormiu mais um pouquinho. Quando o despertador tocou, não teve jeito, ela teve que subir, porque ela tinha que se arrumar e todas as coisas dela estavam lá em cima. O banheiro era lá em cima, esse tipo de coisa, ela teve que ir pra lá. E ela disse que quando ela chegou lá, ela percebeu que a porta do sótão estava aberta. A porta estava aberta e tinha um monte de livro do irmão dela, tudo caído assim pro corredor, para fora, caído para fora do sótão. Como se alguém tivesse jogado os livros dele ali no corredor. E aí ela viu aquilo, ela achou mega estranho, então ela foi recolhendo os livros e tal, pegou os livros, olhou ali para dentro, viu que não tinha nada, não tinha ninguém, arrumou tudo do jeito que ela conseguiu ali rapidinho, porque ela tava com medo. E aí, beleza, ela foi lá, terminou de se arrumar, tudo. Depois ela acordou a prima dela, conversou e tal. E a menina disse que não tinha escutado nada. Não ouviu nada, tava dormindo tranquilamente. E aparentemente o fantasma que tava fazendo esse barulho queria chamar a atenção só dessa menina, porque a outra não ouviu. Bom, é o seguinte, o próximo relato, ele conta uma coisa pontual, ele começa com uma coisa pontual, meio que para abrir o relato, vamos por assim, e aí depois ele entra para falar sobre a casa assombrada dele, que ele morou, que ele se lembra de fato das coisas, e enfim. Bom, então ele começa dizendo que na antiga casa dele, de quando ele era pequeno, a casa da infância, o pai dele costumava brincar que o porão era assombrado. E ele e o irmão dele estavam nesse porão num dia aleatório e eles estavam brincando ali e os dois, ambos, ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, eles viram uma silhueta de um homem parado do lado de um ponto que tem ali no porão onde fica a bomba de esgoto, a máquina de lavar e a secadora. E obviamente não tinha como aquela pessoa ter entrado ou saído, porque a única porta que tinha pro porão era a porta que tinha ali do lado deles, então não teria como aquele homem ter vindo de lugar nenhum. E, claro, do jeito que veio, foi embora, sumiu, todo mundo revistou e não encontrou nada. Então, o pessoal costumava chamar esse fantasma de o cara da bomba de esgoto. Foi o apelido que eles deram pro fantasma. Bom, dito isso, sabemos que ele viveu numa casa na infância que tinha um porão assombrado. Ele diz que na casa que ele mora atualmente, a casa inteira é assombrada. Ele disse que essa casa onde ele tá fica a 2 quarteirões da antiga casa dele e ele compartilhou várias coisas que aconteceram já nesse lugar. Vamos lá. Primeira coisa, o quarto do corredor de cima. Tem um corredor no segundo andar que já foi o quarto dele e agora é o quarto da irmã mais nova. E nesse corredor, praticamente todos os membros da família já viram um homem, a silhueta de um homem, tipo um homem sombra, andando por esse corredor e entrando no quarto dessa menina. E então todo mundo acredita que esse espírito que fica vagando ali em cima, por algum motivo gosta de ficar observando ela. Para piorar, já aconteceu dessa menina estar tomando banho, o banheiro fica bem perto, praticamente na frente desse quarto, onde o homem sombra fica entrando. E essa menina estava tomando banho e ela começou a ouvir sussurrarem o nome dela. E aí ela saiu correndo pela dona, do jeito que estava, pequenininha, né? Morrendo de medo. E isso já aconteceu com ela 2 vezes. Então, né, acho que o fantasma tá mesmo, a entidade, enfim, tá realmente bem interessado nela, tá perseguindo a menina, né? Ele diz ainda que os primos dele não dormem mais na casa dele. Porque sempre que eles iam, eles passavam uma noite horrível e saíam de lá morrendo de medo. Eles ficavam a noite toda apavorados, porque eles ouviam
batidas nas portas e nas janelas, torneiras abrindo e fechando, portas de armário abrindo e fechando também, ruídos estranhos. Todos os primos confirmam a história, todos eles ouviram e ninguém mais quer dormir lá na casa dele. Teve uma coisa que aconteceu com o pai dele também no porão. Ele diz que num certo dia o pai estava sozinho em casa e ele estava construindo um quarto para os filhos dele no porão, um quarto para eles no porão. E ele estava sozinho lá, e nesse momento ele estava instalando uma TV que ele colocou TV CRT grande, que é uma tela grande reflexiva. Eu não entendo muito bem, eu creio ser essas TV de tubo antiga, que tem aquele côncavo assim, e aí ela era grande. E o pai estava ali, estava arrumando o porão, estava arrumando para ser um quarto, ligou a TV e sentou, né, para ver o que estava passando, alguma coisa assim. Na hora que ele senta para ligar essa TV, do nada ele vê um garotinho loiro correndo atrás dele. O garoto passa correndo assim, o homem se assusta, ele era faixa preta, ele já levantou ali, já ficou na pose para lutar karatê com o menino, entendeu? Porque ele ficou apavorado. Aí ele ficou lá na pose, aí ele parou, chamou o nome do filho, falou, vai ver o fulano. Chamou o nome do filho, ninguém respondeu, chamou a esposa, né, a mãe dele, ninguém respondeu. Aí ele lembrou que ele estava sozinho em casa, ele fez o quê? Correu lá para casa dos primos, aqueles primos que tinham medo de dormir ali. Correu para lá, que estava tendo uma festa de família, tava todo mundo lá, e lá ele ficou. Eu ficar aqui sozinho nessa casa com esse menino? Nem pensar, mas não vou mesmo. E ele fala que era um cara enorme, durão, sabe, que não tinha medo das coisas. E ele vazou, rapaz, ele não ficou lá não, ele foi embora. Ainda mais se considerar que já tinha uma suposta história estranha ali na casa envolvendo a figura de uma criança. Pois é. Segundo ele, muitos anos antes desse evento com o pai dele, num certo dia, estavam apenas a mãe e a irmãzinha pequena em casa, porque o pai estava trabalhando, a galera estava na escola, e a menina, como estava na pré-escola ainda, ela saía da escola mais cedo, então ela, né, voltou mais cedo da escola para casa, estava só ela e a mãe. A mãe estava lá em cima, né, arrumando as coisas, fazendo qualquer coisa, e a menina estava brincando sozinha lá embaixo. De repente, a mãe começa a ouvir essa menina falar com alguém. Falando sozinha como se estivesse conversando com alguém. Aquela velha história do amigo imaginário, né? Beleza. A mãe desce lá, vai falar com a menina e pergunta, filha, com quem você tá falando? E a menina responde, com o menino. Creio eu, né? Já fico aqui na minha imaginação que esse menino tá lá até hoje, deve ter sido essa criança que o pai viu correndo ali muitos anos depois. Dito tudo isso, ele finaliza o relato contando 2 experiências pessoais que aconteceram com ele, que ele se lembra. E ele diz que a primeira delas, ele tinha uns 13 ou 14 anos, o quarto já estava pronto, o tal do quarto que o pai dele ia construir lá embaixo, no porão. E ele diz que nesse dia ele dormiu lá embaixo, nessa noite no caso, assistindo Adult Swim, que eu não sei o que é. Mas enfim, ele estava assistindo esse negócio e aí acabou pegando no sono. E aí ele estava deitado, estava dormindo, quando de repente ele foi acordado por uma bagunça, uma barulheira, porque os pais dele estavam num drama ali, surtando, que iam ter que buscar esse menino, buscar o irmão dele, que segundo ele era um idiota e tinha se metido em confusão com a polícia, então eles iam ter que sair à noite para buscar esse menino. Bom, acabou que acordou esse daqui, né? Ele acabou acordando com zum, 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 tudo, ficou um tempo ainda lá sentado no sofá, ouvindo toda aquela comoção, e aí quando os pais dele estavam saindo para ir buscar o irmão, provavelmente na delegacia, ele resolveu subir pro quarto dele. E ele diz que lá em cima tem um espelho com uma moldura rachada, mas que você ainda consegue usar ele como espelho, apesar dele estar meio estranho. Ele não explicou exatamente como seria isso. Eu creio que é quando aquele espelho fica com aquela mancha de fundo, sabe? Não sei se todo mundo aí já viu, quando o espelho, não sei se ele molha ou o que acontece, que ele vai apagando meio que de trás para frente, então ele vai ficando manchado, você não consegue mais se ver. Eu creio ser isso, tá? Que ele tá falando aqui, porque ele coloca que tinha uma rachadura na moldura, mas você conseguia se enxergar. Então, eu acho que parte do espelho estava visível, parte não, tá? Creio ser isso que ele quis dizer. Bom, ele enfatiza que apesar do estado do espelho, você ainda conseguia enxergar claramente. E aí, ele subindo, andando ali, ele viu como se fosse, pela visão periférica, ele viu alguma coisa no espelho. E aí é aquele momento que você olha assim de relance, você pega e olha de novo. Quando ele olhou de novo pro espelho, ele viu uma coisa. Deixa eu ler aqui o que ele escreveu.
algo que se parecia um homem de lama, com um rosto como o do Rob Zombie na capa do Drácula. Ele estava, abre aspas, gritando para mim, mas totalmente silencioso. Tô colocando uma foto aqui pra vocês saberem o que que é isso. Rob Zombie é um cantor, tá, gente? Um cantor de metal aí, vocalista de banda, esse tipo de coisa. E foi mais ou menos isso aí que ele viu, gente, no espelho. Imagina você ver uma coisa dessa. E ele fala, estava gritando pra mim no modo silencioso. Seria tipo o quê? Ah, tipo fazendo cara de grito sem sair som? No espelho? Eu acho assustador. Aí ele fala que ele, óbvio, assustou, ficou olhando um pouco assim, congelado aquele negócio. Ele disse que foi um tempo pouco, alguns segundos, mas que ele tava com tanto medo que aquilo pareceu uma eternidade. E aí, lógico, na hora que ele, tipo, se ligou, ele pegou, saiu correndo e se escondeu, foi ficar no cantinho dele, entendeu? Acho que ele foi se esconder em posição fetal. Foi se esconder. Passando esse evento que ele tinha lá, os seus 13, 14 anos, como ele colocou aqui, ele diz que, afora algumas experiências aqui e ali que ocorriam, aconteceu uma outra coisa, nisso ele já estava com 16 anos e que foi uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram na vida dele. Bom, lá estava ele de novo, lá no porão, que é um quarto, né, que o pai dele tinha feito, estava lá ele no laptop, no computador, e ele estava jogando World of Warcraft, e ele disse que nessa fase ele estava meio que viciado nesse jogo. Então ele ficou jogando por horas, até que escureceu, né? Acabou o dia, escureceu, ele estava sentado lá. Quando ele se deu conta, o porão já estava todo escuro, porque quando ele começou a jogar ainda era dia. E ele estava ali no escuro jogando, quando de repente ele começa a sentir como se tivesse alguém observando ele. Só que não só observando, como se tivesse, ele sentia como se algo estivesse perseguindo ele lá dentro. E ele diz que foi extremamente assustador, porque ele sentiu que tinha alguém observando ele, então o que ele fez? Vou te ignorar, né? Continuou lá com a cara no computador, jogando, fingindo que não estava vendo. Mas ele fala que o negócio estava tipo atrás dele. E como ele estava sentado, o negócio estava acima dele. Então é como se tivesse alguém literalmente em pé parado atrás dele. Pensa em como você vai se sentir vulnerável nessa situação. Não só por ter alguém te observando, mas por ter alguém acima de você. Cara, você tem noção de como isso pode ser assustador? É uma coisa simples, é só você sentir uma presença. Mas eu acho extremamente assustador, porque a qualquer momento parece que aquilo pode pular em cima de você. Imagina o medo desse menino? Ele disse que ele ficou assim, apavorado. Ele ficou apavorado, então ele não conseguia levantar para acender a luz, porque ele estava morrendo de medo, o negócio estava parado atrás dele. Tudo que ele podia fazer era fingir que não percebeu, mas assim, o medo dele saía pelos poros. E ele ficou ali, né, tentando jogar ali em total estado de terror, fingindo que não estava vendo nada. Quando de repente a santa da irmã mais velha dele, festeira, chegou às 4 da manhã, cambaleando de bêbada, foi pro porão lá onde ele estava e acendeu a luz, e foi o alívio que ele precisava. Aí ele agradece até hoje pela irmã, né, sair para essas festinhas e tudo mais. Esses foram os relatos de hoje. Se você já ouviu algum barulho estranho, já aconteceu alguma coisa esquisita na sua casa, mesmo que você não tenha certeza se foi um fantasma, comenta aqui que eu quero saber mais, eu quero saber sobre você, eu quero saber quem tá vendo aqui os vídeos. Se você tá assistindo até agora, eu creio que você gostou, então deixa um like aqui pra mim. E não se esquece de se inscrever para não perder outros vídeos como esse. Te convido a conhecer outros tipos de conteúdo que a gente faz aqui no canal também, que não é um canal só de relatos, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!